seguinte, gente. Ao longo da minha vida, eu sou um cara que eu costumo dizer o seguinte, né? Quando a gente chega nos 50 anos de idade, é uma fase muito interessante da vida da gente, porque a gente sabe exatamente as pouquíssimas coisas que a gente faz bem e a gente sabe exatamente um monte de coisas que a gente não sabe fazer bem. A gente adquire essa consciência. A maturidade traz essa consciência pra gente. E eu vejo na minha vida que eu tenho duas qualidades. Eu acredito que eu tenho duas qualidades, eu acho que já tá bom, duas já tá ótimo, né? Primeiro, eu sou uma pessoa que eu sei contar histórias, eu descobri isso ao longo da minha vida, eu sou um contador de histórias, né? Porque para ter criado 500 marcas ao longo da minha carreira profissional, para ter criado ou participado da criação de mais de 2.000 campanhas publicitárias, eu precisei aprender a contar histórias, né? Eu precisei aprender a criar um storytelling para as coisas, fazer com que as coisas tivessem posicionamento, significado e sentido. E essa é uma qualidade que eu tenho, eu sou um contador de histórias, e a segunda grande qualidade que eu acredito que eu tenho, humildemente, é conseguir ler através de sensibilidade, da minha experiência, esse imenso potencial que as pessoas e as empresas têm. E isso é muito engraçado, porque às vezes eu vou numa empresa, vou visitar um prospect, ou vou visitar um cliente, e eu vejo aquelas oportunidades e vejo aqueles potenciais que às vezes as pessoas não veem. Eu falo assim, vocês não estão enxergando isso? As pessoas dizem, não estou. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa e eu falo assim, cara, você não percebe o potencial que você tem nesse sentido de fazer isso? E as pessoas às vezes dizem, não percebo isso. E eu sinto, né? E foi por isso até que eu criei o Incrível Talento. Hoje, quando eu estava conversando com o Sérgio, ele falou, cara, Incrível Talento é um grande negócio, porque eu te conheço já faz algum tempo, e você é um cara que você conseguiu criar um negócio que alia as duas maiores qualidades que você tem, que é de sensibilidade de ler as pessoas e de ajudar essas pessoas a contarem uma história que faça sentido para elas, né? Eu estou comentando tudo isso com vocês porque ao longo da minha história nem sempre foi assim. Eu, durante muito tempo, profissionalmente e pessoalmente, eu disse sim. Eu disse sim para várias coisas e várias situações da minha vida. Eu disse sim para negócios que não eram bons para mim, eu disse sim para relacionamentos que não eram bons, eu disse sim para projetos que não iam me levar para lugar nenhum, eu disse sim, enfim, para uma série de situações que roubaram meu tempo, roubaram minha energia, roubaram meu dinheiro. Obviamente, eu também disse sim para coisas muito boas, né? Porque senão eu não estaria aqui hoje. Eu também disse sim para relacionamentos muito profícuos que eu tive, relacionamentos com pessoas, amigos, esposas, família, né? Funcionários, sócios. Claro, eu tenho coisas muito boas na minha vida também. Mas eu fiz uma análise em cima de todos os sims que eu falei na minha vida e descobri que por trás de muito desses sims existiam mecanismos de autossabotagem enorme, mecanismos inconscientes que estavam me levando a concordar com as coisas ou fazer negócios que muitas vezes não eram os melhores negócios do mundo por alguns processos de aceitação e de necessidade de pertencimento. Essa é a primeira dica que eu dou, e é uma dica que eu não li em livro não, né? Eu costumo dizer, eu estava acabando de ver o Gabriel Goff aqui, que é um cara que eu sigo, ele estava dando um webinar sobre meditação e alto desempenho. O Gabriel é um gênio, ele foi um jogador de poker de alta performance em Las Vegas, ganhou milhões, e hoje ele é um palestrante de alta performance. Eu estava vendo um webinar dele e ele estava falando a respeito disso, né? Sobre como que você faz, como que você tem essa alta performance. E ele disse uma coisa muito interessante, ele falou assim, eu sou um cara do jogo, eu sou um cara que eu sentei na mesa, né? Eu não li os livros de poker. E o que eu estou falando para você são coisas que eu aprendi na minha vida, não são coisas que eu li em livros, né? Apesar de eu gostar de ler muito. E eu fiz uma análise bastante profunda sobre esses sims que eu havia me dito e aonde muito desses sims tinham me levado. E a primeira dica que eu dou para você é assim, muito dos
das concordâncias que a gente dá na vida é por uma necessidade de aceitação muito grande, uma necessidade de você pertencer às vezes a um grupo ou a uma determinada situação. E eu percebi que muitas vezes, e quem me ensinou isso, eu atribuo muito desse mérito ao Sérgio, esse meu amigo que eu estava comentando agora. O Sérgio, quando ele veio trabalhar comigo, o Sérgio é uma pessoa ímpar, além de ter um coração gigantesco, ele é um profissional, um executivo, foi alto executivo da Coca-Cola, da corporação da Coca-Cola no Rio de Janeiro. Hoje tem uma consultoria de muito valor, né? Uma consultoria de organização e de venda com alto valor agregado de empresas. E quando o Sérgio veio para São Paulo, depois desse curso que a gente se conheceu, e eu convidei ele para trabalhar comigo, mas a gente queria, na verdade, era mais ficar junto e sair. A gente estava em processos, a gente tinha acabado de se separar os dois, e aí ele veio para São Paulo, a gente ficou 6 meses junto, ele ficou morando em casa, foi um período muito divertido. E o Sérgio começou a me acompanhar na agência, e um dia o Sérgio chegou para mim e disse o seguinte, né? Ele falou, cara, eu preciso te falar uma coisa que talvez você fique meio chateado comigo. Eu falei, o quê? Porque isso é uma outra coisa que eu aprendi na vida. Os inimigos te elogiam. Sabe por que os inimigos te elogiam? Porque os inimigos querem que você continue no mesmo lugar. Agora o amigo, ele te fala a verdade, porque o amigo quer ver você crescer. Quando as pessoas estiverem te elogiando muito, você desconfie. Sempre desconfie. E aí o Sérgio falou, cara, você tem preguiça de vender. Eu falei, eu tenho preguiça de vender? Cara, eu me considero um tão bom vendedor. Ele falou, você tem preguiça de vender, você vende raso, você vende superficial. Você diz sim logo, e você precisa mostrar mais valor. Você subestima as pessoas, você acha que as pessoas estão te entendendo rápido. E essa é a segunda coisa que eu aprendi com o Sérgio. A gente tem que sempre dizer um não quando a gente estiver explicando ou vendendo, dizer um não para a gente mesmo, dizer não, a pessoa não está entendendo, não, ainda não expliquei direito, não, ainda não expliquei o valor agregado que aquilo tem. E aí o Sérgio me mostrou como é que ele fazia uma venda. Foi muito interessante porque eu lembro que ele montou um curso e deu esse curso para toda a equipe da agência na época. A gente foi no auditório, ele deu esse curso, foi muito interessante. E o Sérgio mostrou nesse curso que a gente não poderia ter preguiça de vender e de explicar as coisas. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente nunca deve subestimar quando a gente estiver conversando com alguém. Você sempre deve levar em consideração que você tem que ser o mais didático possível, o mais profundo possível, explicar os benefícios, explicar o valor que as coisas têm. E muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas fazem uma venda, ou uma conversa, ou um diálogo, ou uma reunião, um entendimento, com muita pressa e tudo muito no raso. E a gente vai percebendo que a gente acaba se metendo em confusões enormes dentro desse processo, né? A gente acaba se metendo em confusões porque você acaba, inclusive, comprando coisas pela própria superficialidade do processo. E aí você não consegue, quando você está vendendo, explicar o valor daquilo, né? Eu percebo como as pessoas, elas vendem mal, elas explicam mal. Quando eu vou comprar as coisas, eu peço explicação para as pessoas ficam assustadas comigo, né? Porque também elas não conseguem sair daquele raso, elas não conseguem sair daquele superficial. Então uma dica que eu dou, e quando eu falo sobre vender preço e sobre vender valor, né? E o Sérgio me falou uma coisa muito interessante hoje, ele falou assim, Marcos, e o Sérgio viaja muito pelo mundo, até pela própria profissão dele, ele me disse assim, cara, você acredita que um dos únicos lugares do mundo onde as pessoas pedem desconto é no Brasil? Onde as pessoas ficam negociando e vendendo raso e são ávidas para dar desconto é no Brasil? E que nos lugares onde eu vou comprar, às vezes eu vou comprar alguma coisa, vou comprar um vinho, vou comprar uma roupa, quando eu peço um desconto, o vendedor ele corre no sentido, ele corre na direção de explicar para mim o valor agregado que aquilo tem, como se eu ainda não tivesse entendido, né? E aí eu peço desconto de novo, porque eu tenho essa cultura do brasileiro, e a pessoa explica de novo para mim, explica a fundo, explica no detalhe, como se ela estivesse falando, olha, eu acho que o senhor está pedindo desconto, porque o senhor ainda não entendeu o quanto isso vale. E isso vale também para as nossas relações, né? O quanto a gente não está sendo superficial nas nossas relações por a gente não ir fundo nas questões, com educação, com carinho, com amor, mas a gente ir fundo naquelas questões
que não estão funcionando, não estão resolvendo, não estão dando certo. Eu percebi, por exemplo, na minha vida que muitas relações que eu perdi, relacionamentos com pessoas, amigos, enfim, relacionamentos que eu tive, muitas vezes por preguiça de você ir fundo em determinados detalhes daquela relação, ávido pelo sim, ávido pela preguiça, ávido por resolver aquilo logo. E a gente tem que desenvolver um incrível talento da gente ir fundo em cada uma das situações para a gente esgotar o número de possibilidades, né? Eu percebi também que muitas vezes quando a gente não explica as coisas direito, a gente acaba não ganhando dinheiro com isso, né? Porque hoje, por exemplo, eu estava num processo de negociação com um cliente. E isso é muito interessante, porque quando um cliente ele começa a te pedir informações a respeito de uma proposta, é porque ele está interessado, é porque você acessou a dor dele, é porque ele está vendo a possibilidade de você curar aquela dor que ele tem, aquela dor secreta que ele nunca contou para ninguém. E enfim, houve uma troca de pelo menos uns 10 e-mails, e em cada e-mail ele pedindo desculpa por ele estar pedindo informação, e eu falando para ele, não, eu estou encantado que você está pedindo informação, eu estou encantado que você está interessado, eu estou aqui para te explicar a fundo, e fui didaticamente explicando ponto a ponto com ele, né? Até que no final ele falou, Marcos, olha, eu entendi perfeitamente, e a gente vai fechar o negócio, e você pode me encaminhar o contrato, enfim, que eu estou bem seguro do negócio que a gente vai fazer. Então, quando eu coloquei esse título dessa minha live, né, dizendo diga não e ganhe dinheiro em 2017, o que eu quis dizer é o seguinte: o sim, ele é muito simples, o sim, ele é muito rápido, o sim, ele é muito superficial. A gente precisa adquirir uma cultura da gente ir um pouco mais a fundo nas coisas, nas relações, nos negócios, nos contratos, nas propostas, nos memoriais descritivos, né? A nossa comunicação como latinos, ela é uma comunicação muito falha, ela é uma comunicação muito superficial. A gente tem a pressa, a gente tem o afã, a gente tem o tesão, a gente quer terminar aquilo logo, porque a gente tem muita energia, né? E os anglo-saxões, eles conseguem mastigar mais as coisas para a gente poder ir mais a fundo. Então, gente, a dica de hoje é assim, quando você for se comunicar, quando você for conversar, quando você for vender, não tenha preguiça, não deixe o sim sair rápido. Negocie, mostre valor. Se a pessoa está pedindo desconto é porque ela ainda não entendeu o valor que você vai entregar daquilo. O brasileiro ele tem uma cultura de pedir desconto como se ele estivesse sendo enganado. E muitas vezes ele precisa entender que aquilo que ele está comprando tem o valor justo. E isso serve para a tua relação. Quando você tiver um ponto de vista na tua relação, defenda aquele ponto de vista. Defenda com argumento, defenda com carinho, defenda com amor, né? Defenda com educação, mas não seja preguiçoso, porque nós somos muito preguiçosos para fazer as coisas. A gente quer fazer as coisas muito no superficial e a gente acaba se metendo em muita confusão quando a gente faz as coisas no superficial.